Seja bem-vindo a mais uma entrevista da JETV. As empresas estão cada vez mais a recorrer a soluções alternativas de financiamento, como o factoring e o leasing, com a consultora Grandview Research a estimar que o mercado global de factoring cresce entre 6,1% e 8,4% ao ano entre 2021 e 2028 para mais de 4,3 mil milhões de euros. Para analisar este e outros dados, temos connosco o Luís Augusto, presidente da Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting, a quem agradeço já a sua presença aqui no Jornal Económico para esta entrevista. Obrigado. Luís, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Luís Augusto, começava-lhe já por perguntar uma análise a este valor estimado pela Grandview Research. Se é um valor elevado, se é possível estimar este valor já, este crescimento para daqui já a 6 anos, ou se é um valor arriscado para esta estimativa? Bom, pelos números que nós temos e já foram divulgados do primeiro semestre de 2022, e eu posso também fornecer alguns números já de agosto de 2022, portanto a tendência é bastante positiva nos 3 produtos que compõem o financiamento especializado. Para ter uma ideia, eu posso avançar aqui valores já de agosto de 2022, portanto, em relação ao factoring, o volume dos créditos tomados registra um crescimento de cerca de 25% em relação a 2021, portanto, um bocadinho até acima dos valores que mencionou. O renting, em termos de valores, também já apresenta cerca de 17% em relação ao ano passado. E o leasing aqui há 2 componentes: o leasing imobiliário com um aumento de 16%, o leasing mobiliário a sofrer um pouco, apresenta um decréscimo de 6%, sofre um bocado, nomeadamente no termo do financiamento das novas viaturas, pela falta de viaturas, portanto sofre um bocado, registra um decréscimo. Mas mesmo no leasing mobiliário temos perspectivas que nos próximos anos pode ser regularizada essa situação. Evidentemente que essa é uma análise de hoje, é difícil prever como é que vai ser 2023 e 2024, mas para já as perspectivas são francamente positivas. E como é que as empresas, em particular as PMEs, estão a encontrar fontes alternativas de financiamento, tendo em conta todo este cenário económico que se vive e que se perspectiva para o próximo ano? No caso do financiamento especializado, é um setor bastante resiliente em cenários adversos. Já temos essa experiência da crise financeira da década passada, temos essa experiência agora com a crise do Covid, porque são produtos que estão muito próximos da economia e que permitem, por um lado, no caso do leasing, do renting, uma certa previsibilidade do investimento, e, portanto, em períodos de crise, é isso que as empresas e as famílias procuram, uma certa previsibilidade nos investimentos que fazem, e, portanto, esses são produtos, claramente, que conseguem, por exemplo, no caso do leasing, todo o investimento que é feito consegue-se fazer com taxas fixas, com rendas fixas há vários anos, portanto, que passa ao lado aqui as crises da taxa de juro. No caso do renting também, por ter acoplado uma série de serviços e toda a renda ser também rendas fixas, conseguem se ajustar mais rapidamente a cenários de crise. E no caso do factoring, por ser um produto de excelência para as empresas em períodos justamente de turbulência, em que as empresas procuram garantir o recebimento das suas faturas, por um lado, garantir, no caso das exportadoras, que as exportações são feitas e são recebidas a tempo e hora, independente do país, e, portanto, essa garantia acaba por ser uma mais-valia para as empresas e famílias ao adotarem produtos do financiamento especializado em períodos de crise. Então, temos vindo a ver isso em crises passadas, e é possível que haja aqui também essa procura se entrarmos em cenário de uma crise também. Temos visto com este cenário de crise que estamos a viver atualmente, com os aumentos dos combustíveis, falou aí também na parte do leasing para o mercado imobiliário. Sabemos como é que vão estar as perspectivas dos aumentos das taxas de juros para 2023. O que é que se perspectiva para estes dois mercados e que impacto é que podem ter, nomeadamente no leasing e no renting destes 2 setores do mercado, não só a nível mundial, mas neste caso em Portugal?
O aumento das taxas de juros, a perspectiva, tudo aponta para uma continuidade desse aumento nos próximos meses. O BCE já subiu cerca de 125 pontos base esse ano as taxas de juros, deverá continuar a subir, porque o objetivo de travar o aumento da inflação, e sendo a única ferramenta, no caso europeu, dos países europeus, que não, o Banco Central Europeu não tem a ferramenta orçamental, portanto tem que ser só a parte da política monetária, portanto é provável que continue a crescer. Isto tem o impacto que se tem, não para já, nas empresas tanto de renting quanto de leasing, tem um impacto a nível do custo do funding, do custo de dinheiro que elas vão buscar ao mercado. Evidentemente que no curto prazo tem esse aumento, que tem que ser repassado aqui também para a economia, e não havendo aqui havendo uma continuidade de muitos meses, pode acarretar, pode ter um efeito dissuasor no investimento. Nós, como disse há um bocado, não temos vindo a ver para já, né, em 2022. É possível que em 2023 venha a acontecer. No setor imobiliário, falou mais especificamente, como disse, dados de agosto, o setor continua a crescer, não só em valor como em número de novos contratos, cerca de 16%. Portanto, o investimento continua, apesar de, claro que em agosto já havia algum aqui impacto de taxa de juros, não muito, poderá agora, com o aumentar das taxas de juros até o final do ano, haver algum efeito dissuasor, mas para já não temos vindo a notar isso. Face ao aumento das taxas de juros que se perspectivam para que continuem a subir em 2023, como é que o setor bancário irá atuar, ou se perspectiva que atue perante isto, e de que forma é que isto pode influenciar a vida dos portugueses, nomeadamente dos créditos à habitação? Bom, aqui, nos nossos associados, no crédito de habitação, nós não representamos aqui só o leasing e o factory renting, nossos associados nessa parte não toca muito o crédito de habitação. Eu posso falar dos produtos do leasing e do renting. No caso do leasing, há algum leasing imobiliário. Como lhe disse, muito do leasing imobiliário está com taxas fixas a médio prazo, e, portanto, no médio prazo não vai haver esse impacto. É evidente, se a situação prolongar por muito mais meses ou anos, há um impacto da repassagem desse custo para o consumidor, e há um impacto nas famílias, é evidente que sim. O que o setor financeiro e mesmo as empresas de renting, tal como na crise passada, que foi há um ano atrás ou 2 anos, e há uma década atrás, o que vai procurar fazer, como sempre tem feito, é tentar adaptar, estar junto dos seus clientes, e se houver períodos de incerteza, tentar adaptar os contratos, tentar facilitar as coisas para que não haja também aumento da sinistralidade. Este é um setor que ainda é muito controlado de uma forma significativa pela banca a nível tradicional. Perguntava-lhe aqui, agora, olhando mais para a frente, que papel é que a tecnologia pode vir a desempenhar neste setor para não o tornar tão burocrático e tão dependente do setor bancário? Sim, o setor, tanto aqui o leasing como o factor, tem vivido grandes disrupções a nível tecnológico, que a pandemia também veio acelerar. Por exemplo, eu posso citar no caso do factoring, a completa desmaterialização das faturas. Aliás, Portugal, já a partir do ano que vem, a faturação eletrónica tem que estar mesmo completamente desmaterializado. Isso é uma vertente. Noutra vertente, o setor do leasing também tem investido muito em financiamento de novas tecnologias, financiar investimentos em novas tecnologias. Portanto, o leasing também tem sido um impulsionador na economia nacional para as empresas, nomeadamente a transformação da indústria nacional, a indústria 4.0, em grande parte do financiamento. E, portanto, muitas das empresas não ficam à espera da ajuda do Estado,
e procuram financiamento, e o leasing tem sido claramente a opção de escolha da indústria para a transformação da indústria nacional. E, por último, no caso do renting, estou claramente no caso e vê-se pelo aumento do número de viaturas, de novas viaturas, viaturas mais modernas, com o menor nível de poluição, e na própria reforma do mercado, do parque automóvel em Portugal, que é um dos mais antigos da Europa, e por falta de apoio do Estado no abate de novas viaturas, o renting acaba por ser um grande impulsionador da renovação do parque automóvel nacional. Precisamente pegando nessas faltas de apoio no Estado, como falou agora neste caso do renting, mas o que é que falta mais de apoio do Estado para este setor, não só no renting, mas também no factoring, no leasing? O que é que deveria ser feito mais a nível de apoio do Governo? Bom, nós acabou agora, por exemplo, do Orçamento do Estado sair para 2023, o orçamento, nós fizemos várias reuniões com o Governo, o orçamento acaba por ter aspectos positivos, mas ainda assim, na nossa opinião, a opinião da LF ficou um bocado aquém do que se esperava. Continua a haver ainda aspectos de melhoria que gostaríamos de ver. Quem sabe na discussão da especialidade poderá vir a ser comatada algumas dessas lacunas, mas, por exemplo, eu posso dar aqui algumas sugestões que ficaram pelo caminho, como, por exemplo, a isenção, a redução das taxas de tributação autónoma para as demais viaturas. As viaturas normalmente são consideradas instrumentos de trabalho para as empresas. Essa tributação autónoma a isenção fica a faltar. Por exemplo, as viaturas elétricas, a proposta do Orçamento do Estado, até um pouco em contraciclo com os apelos que foram feitos pela ALF, vem retirar a isenção completa de tributação autónoma das viaturas 100% elétricas, que já se mantinha desde 2014, agora vem retirar essa isenção completa e apenas dar a isenção para viaturas até 62.500 euros. Outro exemplo ainda que eu acabei de comentar, portanto, falta de apoio na renovação do parque automóvel nacional. Por um lado, sabermos que temos que descarbonizar a economia, por outro lado, temos um parque automóvel cada vez mais velho e, portanto, faltas de incentivos também a essa renovação acaba por dificultar, e falta desse apoio, com falta de viaturas novas, acaba por dificultar essa renovação. E, portanto, isso são apenas alguns dos apoios que poderia ser feitos já comatados aqui no Orçamento do Estado. Por outro lado, de salientar duas coisas que aparecem no Orçamento do Estado, que ainda falta ser votado e aprovado, mas que vemos com bons olhos, e alguns deles até com a intervenção da ALF, como, por exemplo, a matéria ainda de tributação autónoma, um dos assuntos que foi discutido a nível do Governo, exposto por diversas vezes pela EF, tem a ver com as taxas aplicadas a viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in, com autonomia elétrica até 50 km, ou mínima de 50 km, e que está contemplada no Orçamento do Estado. Outra também é a equidade do tratamento da alocação operacional com outros produtos financeiros, em termos do código do ESV. O renting aqui era tratado, ou melhor, não era tratado como em pé de igualdade, e por intervenção da LF, na última reunião que tivemos com o Ministério da Economia, e foi contemplado agora. E, portanto, mas ainda há muita coisa e há outras propostas que entregamos em sede do Orçamento do Estado, discussão, e que poderá eventualmente ainda ser introduzidas agora na discussão da especialidade, mas vamos aguardar. Luís Augusto, para fecharmos aqui esta entrevista, pedir-lhe que me fizesse um balanço de 2022 enquanto associação, e o que é que perspectivam para o próximo ano? Em termos de 2022, o ano tem corrido bem, adiantei alguns números em termos da produção, do renting, do leasing e do factoring, ainda que haja aqui algum efeito negativo no renting imobiliário, mais uma vez, face
a falta de viaturas novas e que o renting consegue comatar, que consegue prolongar os contratos existentes. No caso do leasing, não se consegue fazer isso. Portanto, é isso é feito, mas no cômputo global, o ano 2022 tem corrido muito bem. O ano 2023 vemos com otimismo também, mas com alguma prudência, porque há muitas incógnitas. A guerra na Ucrânia, que infelizmente está-se a prolongar por muito tempo, com impacto grave em termos de inflação, e essa inflação acaba por ter impacto nas taxas de juros e criar aqui alguma incerteza que pode ser algo dissuasor em termos de investimento. Portanto, há muitas incógnitas. O que os nossos associados têm feito é tentar se preparar durante agora o ano 2022 para estar junto dos seus clientes, junto das empresas, junto das famílias, para tentar antecipar qualquer dificuldade que possa haver, seja do impacto da inflação, seja do aumento das taxas de juros, para que possamos continuar a apoiar o investimento das empresas e famílias e, em caso de grande dificuldade, estar junto delas também para antecipar e evitar qualquer problema também de sinistralidades. Luís Augusto, agradeço-lhe uma vez mais a sua presença para esta entrevista da JETV. Certamente voltaremos a falar em breve numa outra oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado e o resto, Obrigado. boa tarde. Boa tarde, obrigado. Já sabe, desse lado, pode acompanhar estas e outras entrevistas, bem como a restante atualidade noticiosa em jornaleconómico.pt.